E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas, se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Então, damas e cavalheiros, continuando no nosso curso de História Regional, professor Eduardo Jorel aqui, não esqueça, se você puder, faça a contribuição através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela ou também através do QR Code. Qualquer quantia que você puder contribuir será excelente. Tudo bem? Então, continuando na nossa aula número 1, agora parte 3, a última parte dessa primeira aula de História Pré-Literária da Amazônia. O que nós vamos ver agora é a classificação dos grupos indígenas que existiam na Amazônia no período pré-colonial, ou seja, no período anterior à chegada dos europeus na Amazônia. De forma geral, os estudiosos, os pesquisadores, classificaram os inúmeros grupos indígenas que viviam na Amazônia a partir dos troncos linguísticos predominantes em cada região da Amazônia. Então, agora eu quero que você preste um pouco de atenção. A classificação das sociedades indígenas da Amazônia não se dava a partir do modelo europeu de Estado-nação. Então, existiam os países, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda. Não é dessa maneira que se dava a classificação dos grupos indígenas na Amazônia, certo? Não é pela nacionalidade. A classificação dos grupos indígenas da Amazônia se dava através dos troncos linguísticos. Haviam vários troncos linguísticos e a partir dos troncos linguísticos é que foram classificados as inúmeras sociedades que viviam na Amazônia no período pré-colonial. E agora preste também um pouco de atenção. Estes troncos linguísticos eram muito abundantes na Amazônia e a classificação que os pesquisadores realizaram se deu a partir da predominância. Agora veja, não é exclusividade, é a partir da predominância de um tronco linguístico em uma dada região da Amazônia. Então era perfeitamente possível que houvessem grupos indígenas num mesmo local de tronco linguístico diferente. Mas o critério utilizado para a classificação desses grupos indígenas foi a predominância de um tronco linguístico em cada uma das regiões da Amazônia. Tudo bem? Agora veja, a época da chegada dos europeus na Amazônia, quando os europeus chegaram na Amazônia, foram identificados entre 6 e 8 troncos linguísticos, e desses 6 e 8 troncos linguísticos, havia uma ramificação muito grande, porque eles se subdividiam em várias outras línguas, vários outros idiomas. Então é importante que você compreenda que não é um único idioma. Os troncos linguísticos originaram outros idiomas, outros inúmeros idiomas, e o importante é que você compreenda os troncos linguísticos para identificar os vários grupos indígenas que habitavam a Amazônia antes da chegada dos europeus. Tudo bem? Agora, aparecendo aí na sua tela, os principais troncos linguísticos que foram identificados na Amazônia no período pré-colonial. Então, veja o seguinte, havia o tronco linguístico caribe, as sociedades indígenas que tinham o idioma derivado do idioma caribe, da língua caribe. Essas sociedades indígenas, esse tronco linguístico do Caribe, foi predominante na região das Guianas. Mais uma vez, eu quero insistir com vocês, ele não foi exclusivo da região das Guianas. Ele foi predominante na região das Guianas. Mas na região das Guianas também haviam outras sociedades indígenas com outros idiomas.
mas o tronco linguístico caribe foi predominante na região das Guianas, tudo bem? Além do tronco linguístico caribe, está aparecendo na sua tela, havia o tronco linguístico aruaque, as sociedades indígenas que falavam o idioma derivado do tronco linguístico aruaque. Os grupos indígenas que eram do tronco linguístico aruaque, eles predominavam, de novo, não é exclusividade, havia uma predominância desses grupos indígenas na região do Alto Amazonas, o Alto Rio Amazonas, a região do Rio Negro, o litoral das Guianas e principalmente a região da Ilha do Marajó. Então, se você encontrar aí algum material falando sobre o tronco linguístico aruaque, a região onde eles predominavam é o Alto Amazonas, Rio Negro e principalmente também na Ilha do Marajó. Tudo bem? Além dos aruaque, havia um outro tronco linguístico, que é o tronco linguístico macro-G. Agora, preste bem atenção, o tronco linguístico macro-G não existiu só na Amazônia, ele existiu também em outras partes do território brasileiro. Mas aqui a gente está dando enfoque apenas na região amazônica, mas você já tem essa informação que o grupo macro-G não é exclusivo da Amazônia, ele também existiu em outras partes do território brasileiro. Então, na região amazônica, o tronco linguístico macro-G era predominante nas regiões dos rios Araguaia e Tocantins, ali no Vale do Araguaia e Tocantins, na região do rio Xingu e no Tapajós. Então, onde hoje ali é a região do Pará e também já na região próxima ali do Tocantins, é nessa grande região central, onde é o Brasil central, é que predominava os grupos linguísticos do tronco macro-G, tá bom? E um outro grupo, esse é muito mais famoso, você já deve ter ouvido falar, o tronco linguístico tupi. Sim, na Amazônia também havia uma região onde predominava o tronco linguístico tupi. Agora, preste atenção, se ligue nesse mistério sobre o tronco linguístico tupi. Os estudiosos, na atualidade, já consideram que a origem do tronco linguístico tupi, que é o mais famoso da história do Brasil, os tupi têm uma origem na região entre os rios Madeira e Guaporé. Eu quero que você pegue a sua caneta marca-texto, então, e sublinhe essa parte. O tronco linguístico tupi, os grupos indígenas do tronco linguístico tupi, têm a sua origem e depois a sua dispersão, a sua saída para outras regiões do Brasil, mas a origem do tronco linguístico tupi é entre as regiões dos rios Guaporé e Madeira, onde hoje encontra-se o estado de Rondônia. Tudo bem? Então, aí estaria a origem do tronco linguístico tupi, que depois derivou em muitos outros grupos indígenas, todos eles falando o idioma do tronco linguístico tupi. Tudo certo? Aí eu trouxe para você agora, está aparecendo na sua tela, um mapa da região amazônica. E veja que nesse mapa há uma legenda no canto superior com as principais famílias linguísticas, os principais troncos linguísticos, e eles são identificados também aí no mapa a partir das cores. Por exemplo, ali na legenda, o tronco linguístico aruaque em verde, aí você identifica a predominância do tronco linguístico aruaque, ali na região do rio Amazonas, no Alto Rio Amazonas, na região do Rio Negro, ali na Cabeça do Cachorro. Essa é a região onde predominava o tronco linguístico aruaque. Mas você também consegue observar que ele não é exclusivo ali da região do Rio Amazonas e o Alto Rio Negro. Haviam também aruaque na região ali das Guianas, olha lá no litoral das Guianas, também há uma porção em verde. Ali na região entre Rondônia e Acre, mais precisamente no Acre, também havia grupos indígenas de língua aruaque. Então é importante que você compreenda, não é exclusividade, é a predominância, tá bom? Voltando na legenda, agora mais em roxo, você encontra o tronco linguístico caribe. Aí você identifica o tronco linguístico caribe ali na região das Guianas, a Guiana Francesa, o Suriname, também na Venezuela. Toda essa região era de predominância dos grupos indígenas que falavam o idioma do tronco linguístico caribe. Terceiro grupo, tronco linguístico, que você encontra ali na legenda, mas em roxo,
é o grupo Macro-G. O Macro-G é um roxo mais rosa. E aí, olha ali no mapa que você encontra já próximo à região do Brasil Central, ali na região do Rio Araguaia, Tocantins, no Rio Xingu, Rio Tapajós, ali próximo ali do Pará já. E, portanto, essa era a região onde predominava o tronco linguístico Macro-G. E, por fim, o outro tronco linguístico, a língua tupi, o tronco tupi em laranja, e você identifica ali no mapa as regiões onde predominavam o tronco linguístico tupi. Veja que não é uma exclusividade, é uma predominância. Então, o tronco linguístico tupi predominava na região do Baixo Amazonas, na região do Rio Amazonas, em direção à sua foz, mas também, para os pesquisadores da atualidade, considera-se que o tronco linguístico tupi tem a sua origem onde hoje é Rondônia. Olha ali entre as regiões do Rio Guaporé e Madeira, onde hoje é o estado de Rondônia, ali seria a origem do tronco linguístico tupi. Tudo bem? Então vamos avançar. Agora a gente chega no estudo dos modos de vida desses inúmeros grupos indígenas, das inúmeras sociedades indígenas que existiam na Amazônia antes da chegada dos europeus. Então, ainda estudamos os aspectos gerais dos indígenas no período pré-colonial e agora os modos de vida, como que eles se relacionavam com o mundo natural, como que era a produção material, como que eles faziam para sobreviver, as plantações, as culturas desses vários grupos indígenas. Então, olha só, os modos de produção da vida material, ou seja, a produção de comida, a caça, a pesca, as hortas, o cultivo da mandioca, a produção da vida material dessas sociedades, foram classificadas pelos estudiosos em dois grandes modelos. Importante que você aprenda isso. Haviam dois grandes modelos de produção da vida, as formas de organização social, como que havia produção econômica desses vários grupos indígenas. Os dois grandes modelos são os seguintes, está aparecendo na sua tela. Havia os grupos indígenas que foram caracterizados como sendo as culturas de várzea, as sociedades indígenas de culturas de várzea. É um modelo de vida, uma forma de produção da vida material, formas de existência, de produção econômica, as culturas de várzea. E além das culturas de várzea, os estudiosos também identificaram que haviam grupos indígenas que eram também das culturas de terra firme. Então, são esses os dois grandes modelos de existência, de produção econômica das inúmeras sociedades indígenas da Amazônia. Haviam as culturas de várzea e haviam as culturas de terra firme. Agora a gente vai ver as características principais desses dois modelos de vida na Amazônia no período pré-colonial. Começando com as culturas de várzea. Está aparecendo aí na sua tela há uma definição e as características principais das culturas de várzea. Então acompanhe comigo. As sociedades indígenas das culturas de várzea predominavam nas regiões onde se desenvolveram os chamados cacicados complexos. Agora dê uma pausa. Se você não sabe o que são os cacicados complexos, volte no vídeo anterior, na aula de número 2, na parte 2 dessa aula, e lá você vai encontrar os cacicados complexos. Depois você volta para cá e aí continua assistindo essa aula, tá bom? Então, as culturas de várzea são as regiões onde se desenvolveram os chamados cacicados complexos. Lá nas culturas de várzea, nos cacicados complexos, havia a agricultura de várzea, um tipo de agricultura, a agricultura de várzea, com grande produtividade. O principal produto que era cultivado pelos cacicados complexos era a mandioca. Era o principal produto cultivado na agricultura de várzea. Lembra, então, o que é a agricultura de várzea? É a agricultura que é praticada na região de inundação periódica dos grandes rios da Amazônia. Rio Tapajós, Rio Xingu, Rio Madeira, nos grandes rios da Amazônia. Na beirada desses rios há inundações anuais, inundações naturais provocadas pelas cheias dos rios. Então, após as inundações, após a cheia dos rios, as várzeas,
as beiradas desses rios ficam extremamente férteis. E eram nessas regiões que os cacicados praticavam a agricultura de várzea. E o principal produto cultivado era a mandioca. A característica fundamental da agricultura de várzea é a grande produtividade. Justamente porque o solo da várzea tem nutrientes naturais, é extremamente benéfico para a agricultura. Então, os cacicados complexos desenvolveram a agricultura de várzea com grande produtividade. Era a principal atividade econômica. Mas, além da agricultura de várzea, os cacicados complexos também praticavam a caça, a pesca e a coleta, tá bom? Em linhas gerais, é isso que você deve saber sobre as culturas de várzea. Os indígenas das culturas de várzea, em regra, eram aqueles que se organizavam em cacicados complexos para o cultivo da mandioca, que era a principal atividade econômica. Dica valiosa agora. As várzeas, as regiões de várzea dos grandes rios da Amazônia, eram as regiões de maior densidade populacional. A maior quantidade de sociedades indígenas, os maiores grupos indígenas que existiam da Amazônia, estavam concentrados nas várzeas dos grandes rios. Por isso, as culturas de várzea concentraram os chamados cacicados complexos, tá bom? Mas, além das culturas de várzea, há também as culturas de terra firme, que está aparecendo aí na sua tela agora, com as características dos indígenas de culturas de terra firme. As culturas de terra firme se desenvolveram em regiões de floresta mais fechada, floresta mais densa. Essas culturas de terra firme, essas regiões de terra firme, são afastadas das várzeas. Elas são afastadas das beiradas dos grandes rios. Por isso, então, regiões de terra firme, que não sofrem as inundações periódicas provocadas pelas cheias dos grandes rios da Amazônia. Nessas regiões mais afastadas das várzeas, ou seja, nas regiões de terra firme, também praticava-se agricultura. As sociedades indígenas de terra firme também praticavam agricultura, mas uma agricultura diferente. Olha o que está aparecendo na sua tela, era a agricultura de coivara. Pega a canetinha marca-texto e sublinha essa expressão. A agricultura de coivara era praticada pelas sociedades indígenas de terra firme. A agricultura de coivara. A coivara é um método de agricultura mais arcaico, mais primitivo, que consiste na derrubada de uma porção de floresta, na queima dessa vegetação e, posteriormente, com o início do cultivo de algum produto, em regra, sempre era a mandioca. Então, perceba que a agricultura de coivara tem uma menor produtividade, ela produz pouco, exatamente por causa do uso do fogo, que, então, contribui para uma maior redução dos nutrientes disponíveis no solo. Então, há uma diferença muito importante que você deve aprender. Nas culturas de várzea, praticava-se a agricultura de várzea, com alta produtividade, por causa da fertilidade do solo da várzea. Nas culturas de terra firme, praticava-se a agricultura de coivara, com baixa produtividade, porque o uso do fogo comprometia o solo das regiões de terra firme. Portanto, se havia pouca produtividade da agricultura na coivara, nas regiões de terra firme havia maior dependência da coleta, da caça e da pesca, exatamente porque a produtividade da agricultura da mandioca era muito menor se comparado à produtividade da várzea, tá bem? Tá bem? E, para finalizar essa parte, nas regiões de terra firme, eram as regiões de menor densidade populacional. Então, quando os europeus chegaram na Amazônia, a maior quantidade de sociedades indígenas que eles encontraram foram nas várzeas, inúmeros cacicados complexos. Nas regiões de terra firme, havia uma menor densidade populacional, exatamente porque havia uma menor produtividade agrícola, uma maior dependência da caça, da pesca, da coleta, portanto, uma menor densidade populacional, uma quantidade de populações
bem menor se comparado às regiões de várzea. Tudo bem? E aí eu trouxe para você também um mapinha da região amazônica no período pré-colonial. Esse mapa foi elaborado pelo pesquisador lá da USP, o Eduardo Neves, e ele então elaborou esse mapa para identificar, para você compreender, as principais regiões de várzea na Amazônia no período pré-colonial. Então perceba aí que existe o emaranhado de rios da Amazônia, em especial você vê o rio Amazonas, e nas margens desses principais rios, o rio Amazonas, o rio Negro, o rio Jupurá, o rio Solimões, o rio Madeira. Nessas várzeas desses principais rios, havia maior densidade populacional da Amazônia. Essa região mais escura, com uma tonalidade mais escura, eram as regiões onde predominavam os cacicados complexos e, portanto, eram as regiões das maiores populações indígenas, porque são as regiões de várzea, com agricultura de várzea, com alta produtividade. Portanto, foram nas várzeas dos grandes rios onde se encontraram as maiores densidades populacionais da Amazônia no período pré-colonial. Tudo bem? E você percebe também que os pontinhos em preto foram cidades construídas em cima de sítios arqueológicos. Portanto, na atualidade, existem cidades construídas na Amazônia que foram construídas em cima de sítios arqueológicos que eram regiões ocupadas pelas inúmeras sociedades indígenas que viviam na Amazônia no período pré-colonial. Tudo bem? Meus irmãos, minhas irmãs, finalizamos então essa primeira aula sobre história pré-literária da Amazônia. Muito obrigado pela sua atenção e não esqueça, se você puder, deixe a sua contribuição com o valor que você quiser através da chave Pix, o e-mail jorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, pessoal!